Olá, meu nome é Rafael, bem-vindo ao curso sobre configurações básicas do monitor IntelliView 4 para pulverizadores Defensor 2500, Defensor 3500 com o sistema IntelliSpray. Vamos supor que você precisou resetar o seu monitor e vamos começar a fazer a configuração desde o início. New Holland, LAR, Lancer. Aqui nós temos todas as configurações de Lancer, tanto para o Defensor 3500 quanto para o Defensor 2500. Nesse caso, nós estamos trabalhando com o Defensor 3500, 36 metros, com o sistema IntelliSpray. Vamos prosseguir. Nessa etapa, ele está automaticamente detectando as configurações de acordo com o modelo selecionado. Muito bem. Automaticamente ele já reconheceu os 72 bicos e as 36 seções. Então nós vamos prosseguir. Nessa tela, nós vamos fazer o que? Vamos selecionar o tamanho da ponta. Lembrando que o tamanho da ponta é de acordo com o bico que você está utilizando. É muito importante, caso você altere o tipo de bico, você estar alterando a seleção do tamanho da ponta. Vamos selecionar um 04, por exemplo. Tamanho da ponta do contorno. Este equipamento não é equipado com esse sistema, então, portanto, podemos deixar não aplicado. Vamos prosseguir. Pressione avançar para iniciar a autoindexação dos bicos. Automaticamente ele irá indexar as NCV, que são as válvulas PWM. Ele começa da esquerda e depois do lado direito. Nessa etapa, você não vai selecionar o tipo de bico de cerca, porque este equipamento também não é equipado com esse sistema. Nessa tela, ele pede para você checar, conforme a tabela, o valor do centro do eixo traseiro até o quadro. No nosso caso, esse pulsador é menos 219 centímetros. Nessa tela, iremos informar o número da etiqueta do fluxômetro, o número da nossa máquina é 1440, porém por 10 galões. Muito cuidado na hora de inserir esse valor. 1440 por 10 galões. Agora nós vamos em Isobus e vamos escolher Rede. Essa é a tela principal agora de trabalho. Então, o que temos de informação? Aqui nós temos a taxa pré-definida. Então, está pré-definido em 50. Aqui ele está mostrando os 50. Aqui nós vamos ter o real, tanto na indicação quanto em valores. Mesma coisa nós vamos ter impressão, porque esse sistema IntelliSpray, ele nos possibilita controlar a pressão também. Então, a pressão desejada e a pressão real. Além disso, de acordo com a nossa taxa, ele está recomendando que é possível trabalhar com uma velocidade de 9,7 a 23, de acordo com o bico que nós selecionamos. Aqui nós vamos ter a velocidade de trabalho via GPS, a área aplicada, o valor da agitação, em kPa, o volume do tanque e as informações da barra. Desse lado nós temos as informações das NCV, que são as válvulas PWM. É muito importante que durante a aplicação, esse AVG, você esteja em torno de 70%. Por quê?
A partir do momento que você for fazer uma curva, esse valor ele vai mudar. Então você não está no limite do seu bico. Aqui nós temos onde vamos ligar e desligar a bomba de produto, a seleção da taxa 1 e a taxa 2 pré-definida que nós configuramos. Então, taxa 1 já está 50, taxa 2 alterou para 100. Veja que quando eu alterei o valor da taxa, automaticamente ele já mudou o range de velocidade recomendada para esse bico. Se eu segurar aqui, ele vai fazer o que? Vai mudar para o valor de delta. Como nós inserimos valor delta de 10, cada toque que eu der na tela, aqui, ele vai mudar a taxa de 10 em 10. Mais um toque, ele volta lá. Mesma coisa para a pressão. Segurei pressionado, ele alterou a informação. Então, as pressões pré-definidas são 150 e 400. Se eu mudar aqui, ele altera o valor da pressão. Mesma coisa, segurei apertado, soltei, ele automaticamente já mudou ali. Então, vocês estão vendo que ele está indo de 30 em 30. Mas isso é tudo configurável. Segurei novamente, mudou para a taxa. Nessa tela, vamos verificar as configurações. Na primeira aqui, nós temos resumo da calibração. Então, modo controle do bocal padrão, número de sessões virtuais 36, o tamanho de barra que foi selecionado, tamanho de ponta. Então, é nesse lugar, caso você altere o bico, o tamanho de ponta, você vem aqui e seleciona o novo padrão. Aqui nós temos todas as informações do tamanho da barra e das seções. Nessa tela nós temos as configurações do usuário. Então aqui nós vamos deixar suavização do display acionado, controle automático de sessão acionado, externo controle RX acionado, acionamento lado alto PWM desacionado, ativar compensação de curva acionado, ativar controle sem fio desacionado, modo controle sem fio seção. Aqui nós teremos cancelar os segundos 15, desempenho da NCV acionado e bicos grupo final desacionado. Controle enchimento do tanque. Aqui é onde nós temos a capacidade do tanque, o nível do tanque, então é onde eu vou estar abastecendo ele. Vou colocar valores, né? Limite baixo do tanque, então o alarme vai estar relacionado a esse valor que você colocar. E esses dois últimos itens não são necessários de configuração. Configuração do alarme, então pressão mínima acionada, porcentagem pressão alvo desabilitado 5% e acionado, limite de taxa desativado acionado 5% também, limite de eficiência desabilitado, limite baixo do tanque acionado e ele já puxou aquele valor na tela do tanque. O êmbolo preso também vamos manter acionado. Nesta tela, nós vamos configurar a taxa pré-definida, taxa 1 e taxa 2, a pressão pré-definida 1 e 2, o valor de taxa delta e o valor de pressão delta. Seleção chave rápida já vai estar acionado e alternar medidor e seleção rápida da chave também acionado. Configurações de controle do produto. Então aqui nós vamos configurar o PWM da máquina, que trabalha junto com a bomba. Então tipo de válvula PWM mínima da bomba 25, a máxima em 70, PWM bomba em espera acionada 42%,
a frequência PWM da bomba em 50 Hz e mínimo do bico 25. Na outra tela, nós vamos conferir aqui o valor do medidor do fluxômetro. Muito cuidado, novamente, com esse valor, porque ele está em galões. Então, 1440 por 10 galões. A resposta em 20, zona morta 1%, tipo de produto com base em água. Configuração de pressão, taxa de resposta 70, pressão mínima 100, pressão máxima 600, cálculo de pressão de barra 0 e do agitador 0. Por que 0? Como nossa máquina está desligada, com a bomba desligada, não tenho nenhuma pressão no sistema, então 0. Mesma coisa a calibração aqui. Sensor de pressão eu tenho da barra e de agitação. Eu vou selecionar um e depois o outro e selecionar o range de trabalho do sensor para ambos. Venho aqui, calibração 0. Informação de diagnóstico. Nessa tela nós temos o atalho clicando no tanque. Então ele abre direto a configuração de enchimento do tanque. Nessa tela nós teremos aqui a tarefa, então a área e o produto, tempo de vida, área e produto e a distância, sendo que todas elas podem ser resetadas a qualquer momento. Nesta última teremos as informações das válvulas PWM, então são 72 bicos e 9 seções. Então se eu modificar a seção, um exemplo, estamos na seção 4, ele corresponde ao bico 4. A seção 6, ela possui 2 bicos, os bicos 6 e 7. Se você quiser verificar como está o 7, aqui está o bico 7 na seção 6. Outro exemplo, na seção 11, os bicos correspondentes são o 17, o 18 e o 19. E aqui você consegue visualizar cada um deles. Agora vamos voltar à parte de IntelliHigh. Então, aqui nós temos todas as informações do IntelliHigh para você estar ligando e desligando o mesmo. Aqui são as configurações. Então, como padrão de fábrica, ele vai sair com esses valores: velocidade 30, sensibilidade 20, fator de estabilidade 25. Porcentagem mínima de pressão 65, frequência de PWM 250, velocidade manual montante 0, velocidade manual ajustante 0, PWM base máximo 100. Lembrando que todos esses valores aqui, principalmente velocidade, sensibilidade, fator de estabilidade, você pode estar alterando de acordo com a necessidade. Lembrando que isto tem que ser feito em cima da cultura, essa verificação. Aqui nós temos a compensação de altura do sensor. Então, nessa parte nós vamos estar configurando a altura do sensor com relação à face do bico. O sensor do quadro central vai estar 0, o da barra interna 13, do intermediário da meia nós não temos e o da externa 23 centímetros. Em recursos, nós iremos ativar o Ultra Glide, sensores externos habilitados, controle de suporte central desabilitado, controle XT desabilitado e Enable Alarm habilitado. Aqui seria a parte de calibração e as informações dos sensores. Nessa tela, vamos verificar sobre o Auto Fault. Como estamos com um pulverizador, um Defensor 3500 com 36 metros, então ele possui o Auto Fault. Aqui nós temos a parte de diagnóstico, configurações de controle manual e a informação dos sensores
como ele já está calibrado, todas as informações estão prontas para se trabalhar. Diagnóstico de erro, se possui algum erro em algum sensor, como não tem, está todo zerado. Nesta parte nós vamos visualizar as sessões quando estão sendo ligadas, as que estão ativadas. Então nós temos 36 sessões virtuais, que são controladas por 9 sessões físicas. Executar 2. Aqui nós temos que criar o produtor. Então obrigatoriamente temos que ter produtor, fazenda e campo criado. Com isso ele vai criar uma tarefa e habilitar a função iniciar. Esse iniciar é onde você vai estar iniciando o controle da aplicação. Ele vai fazer o mapeamento da área. Controle de limite ligado, controle de sobreposição ligado, e aqui nós iremos gravar o limite. No executar 3, você vai estar trabalhando junto com a parte de PLM. No executar 4, você poderá acompanhar a aplicação com os valores das taxas, pintura do mapa. No executar 5, nós temos as informações do GPS, da memória VT e da memória HUD VT. E no executar 6, as informações de câmera do pulverizador. O pulverizador Defensor 3500, ele é equipado de série com uma câmera traseira, podendo ter até 3 câmeras. Menu ferramentas. Em monitor, nós vamos conferir o mês, dia, ano, hora, minuto, idioma, nível de interface, avançado, iluminação de fundo e veículo atual, genérico sprayer. Operador, vamos criar um operador para configurar da seguinte forma: unidade métrico, modo visualização texto misto, linhas de grade sim, data e hora, dia, mês, ano, formato de hora 24 horas, símbolo decimal, ponto, e volume do monitor. Muito importante, não se deve alterar símbolo decimal de ponto para vírgula, sempre iremos trabalhar com ponto. Em esquema podemos deixar o padrão. Máquinas, nós temos o tipo de veículo pulverizador e o modelo dele. Nessa aba você pode escolher entre o Defensor 3500 ou o Defensor 2500, de acordo com o seu produto. Barra é automaticamente, como já foi configurado, ele vai puxar esse nome, porém em configuração de barra você vai detecção automática, automaticamente ele já vai informar a largura da linha. Em VT, configuração, habilitado para VT sim, compatibilidade VT versão 3, número VT 1, enviar velocidade ISO, GPS e teclas 6. Preferências VT, todas as informações como métrico. Em auxiliar, não precisa. GPS, localização. Então, como nós estamos trabalhando com o Defensor 3500, a mesma coisa se você tiver um Defensor 2500, apenas selecionar a posição dela. O tipo de correção depende do seu cliente. PF, automaticamente já tem configuração de safra, sistema de orientação, alarme áudio limite ligado, alarme áudio obstáculo ligado, alarme avançado 5 segundos, auto preenchimento de limite ligado. Marcas, não precisamos configurar, nave vai ser de acordo com o seu PLM. Manual, canal de controle da aplicação manual 1, formato produto outros, link para layout sem controle, número de sessões 0, produto não precisa configurar, container também não, sobreposição. Então, controle de sobreposição ligado, controle de limite ligado, porcentagem dos limites. Como o nosso produto possui
36 sessões virtuais, essa porcentagem o que é? Se você colocar 1, quando a sessão sair 1% fora do seu limite, ele irá desligar a sessão. Se você deixar 99, ele irá passar 99% da sessão para depois desligar. Sobreposição, mesma coisa, 1 ou 99, a distância de início cedo e a distância de parada tarde. Distância de início cedo, caso você trabalhe com bordadura, você pode colocar uma distância para evitar que fique faixa sem aplicar no início da pulverização. E a distância de parada pode manter no zero. Esses dados são padrões de fábrica, porém podem ser alterados de acordo com a necessidade do seu cliente. Em TC, nós temos controlador de tarefa instalado, modo de operação TC avançado, retomada automática desativado, registro de dados ISO ativado, rastreamento produto ativado. Em PF, nós vamos selecionar camada produto, ele já vai transferir todas as informações já configuradas. Calibração, nós só temos calibração do radar. Condições de trabalho, não precisamos configurar nada, ele já mantém a configuração anterior.